o apresentador Danilo Gentili aproveita da audiência do seu programa para atacar o ex-presidente Bolsonaro de forma gratuita. Segundo ele, tem um motivo, mas para mim não parece ser algo justificável, haja vista que o Bolsonaro já não está mais na presidência e que temos tantos problemas ultimamente, os quais não são relatados pelo Danilo. Um exemplo, não se faz piadinha com o rombo do INSS e outros mais, com o impasse no judiciário brasileiro, ou seja, a insegurança jurídica. Mas, como o Bolsonaro já não é mais presidente, não tem autonomia de perseguir como muitos fazem por aí, e nem fez, como ele disse que fez, porque se Bolsonaro tivesse realmente perseguido alguém, as pessoas teriam pelo menos respondido e sido presas. Nós não vimos no governo Bolsonaro nenhum comediante, nenhum apresentador, nenhum artista ser preso. Agora, já no atual governo, não há o que dizer. Porém, pessoas como Danilo Gentili parece que têm um certo receio de criticar duramente o governo. Quando criticam, são com pequenas pinceladas, mas que não são proporcionais, por exemplo, ao escândalo do INSS. Mas para falar do Bolsonaro é fácil. Bolsonaro sempre foi aquele cara de falar e dizer sempre 4 linhas da Constituição, enquanto muitos estavam fazendo chacota e ainda fazem do seu nome e da sua honra. Olha só. E as coisas não tão legal pro Bolsonaro, não. Porque ele tá acostumado a ganhar relógio e pulseira, não é? Agora ele recebeu uma tornozeleira, é um pouquinho diferente. Agora ele tá banido das redes sociais também, o que pra mim é muito irônico. Porque foi justamente isso que ele tentou fazer comigo no governo dele. E eu não tô mentindo, não. Hoje o Bolsonaro tá banido das redes e tá usando tornozeleira em prisão domiciliar, porque a PGR do atual governo falou pra ele ficar assim. Só que na época que o Bolsonaro era presidente, ele pediu pra PGR dele fazer isso comigo. Põe o print aí. Um dia eu critiquei ele nas redes sociais e a PGR do Bolsonaro prometeu me enquadrar. Ela pediu pra eu ser banido do Twitter, pra eu não pisar na Câmara e, se vocês lerem a matéria, pra eu ficar em prisão domiciliar. Tudo isso aconteceu. Por um triz que isso não aconteceu comigo, mas que a PGR dele pediu. E é por essas e outras que eu não tenho pena do Jairzinho. Tenho pena da Michelle, que vai ter que aguentar o maridão em casa todo dia agora. Então é isso. Muito fácil criticar alguém que já não está no poder. Alguém que, de fato, jamais mandou prender alguém. Talvez, se o PGR tivesse botado o nome de Danilo Gentili em alguma lista, fosse por decisão do próprio PGR e não do presidente da República. Entendeu? São pessoas distintas, por mais que a PGR responda, talvez, a presidência, mas o cara que está lá não é o presidente. Então, talvez nem tenha sido Bolsonaro que tenha determinado alguma coisa. Foi algo, uma decisão independente de um órgão independente. Enfim, né? Mas o Danilo acha no direito de criticar. Ele tem o direito realmente de criticar. Agora, pelo menos deveria ser mais equilibrado, né? Critica o Bolsonaro, mas também critica o rombo do INSS. Critica uma decisão do Moraes de forma, firme, mas não. Né? É mais fácil bater em Bolsonaro, não é mesmo? Eu sempre falo, se Bolsonaro tivesse tido a conduta de Bukele em El Salvador, do Putin lá na Rússia, do Xi Jinping lá na China, certamente não estaria sendo avacalhado nos últimos tempos. Por isso que eu digo, quem não reage, apanha. E apanha feio.